Como dizem na TV, vamos aguardar as crianças saírem da sala, porque os temas são polêmicos, né? Quem esteve ontem no jantar de casais, nós já anunciamos qual seria o tema de hoje, e nós vamos, diante das expectativas e, por que não dizer, das frustrações diante do casamento, ou que se anunciam para o casamento, uma das questões a se abordar é a nudez, né? A revista ela traz então a hora da nudez, né? Que, se nós analisarmos o padrão bíblico, né? A regra do jogo, homem e mulher conhecerão o corpo nu um do outro a partir do casamento. Então, por isso vem a questão de se discutir e de se conversar sobre isso. Afinal de contas, de ambos os lados existem expectativas sobre, né? Mas, eu gosto sempre de começar perguntando, né? O que é estar nu? O que os irmãos e as irmãs entendem por estar nu? O que isso significa? É fácil. Não ter nada a esconder. Já não é um sentido direto do estar nu, certo? Mais alguma coisa? Ninguém aqui fica nu? Ou já ficou nu? Nunca ficaram nu. Se vocês deram risada é porque vocês sabem o que é ficar nu. Então eu quero que vocês falem. Qual que é o problema? Não tem nenhum pecado em falar o que é estar nu. O que é estar nu? Gilberto já falou. Uma perspectiva. Um sinônimo de estar nu. Estar sem roupa. Ficar pelado, né? Exatamente, com o corpo à mostra, sem roupa, correto? Correto, certo. Então, estar nu, primeiramente, vem no sentido de não estar com roupa alguma, né? Então, você está somente com o seu corpo exposto, mais nada, tampando nada, escondendo nada. E aí, então, eu posso pensar numa outra forma num outro significado para o estar nu, que é não esconder nada, correto? Então, quando eu falo estar nu, vamos imaginar, talvez aqui alguns já tenham sonhado isso, que não é nenhum sonho, né? Às vezes é um pesadelo, que você está, de repente, você está sonhando, você está pelado na escola, no trabalho, na rua, né? Não sei quem já teve um sonho assim, né? Do nada você sonha que você está pelado no meio de um monte de gente, né? O que isso remete? Remete à exposição, né? A ficar frágil, suscetível a qualquer coisa, né? Vem o sentimento de vergonha também, né? Então, o estar nu remete a isso. Agora eu vou para uma outra pergunta que não está ali ainda, né? Por que nós nos envergonhamos, ou pelo menos deveríamos, nos envergonhar com o estar nu? E aí eu vou agora puxar para os casais. Porque, se é que, né, um cônjuge fica com vergonha de estar nu diante do seu cônjuge. Você, homem, casado com a sua esposa, tem vergonha de ficar pelado na frente da sua esposa? Você, esposa, sente vergonha de ver o seu esposo pelado? Contrário agora. Mulher, você sente vergonha de ficar nua, na frente do seu esposo? Esposo,
Você sente vergonha de ver a sua esposa nua? São consequências da gente começar a refletir e pensar sobre a nudez, né? Porque quando a gente pensa nesse tema a partir da perspectiva de falsas expectativas para o casamento, alguns aqui estão na expectativa, né? Que pode ser falsa ou não, só vai confirmar mais para frente, né? Com a graça de Deus. Outros já sabem se a expectativa foi frustrada ou não, correto? Se você imaginava uma coisa e, de fato, ela não se tornou o que você imaginava. Quanto ao estar nu, a exposição, né? E, para resolver essa questão, seria interessante a gente voltar para a palavra de Deus. E aí eu gostaria de passar para o próximo slide, que, né, agora que está um projetor bonito aí, com nitidez da imagem, o que sobra para o Paulo falar? Sobre nudez, né? Então, tem que escolher bem o que a gente vai colocar aqui no telão, né? Que está bem nítido agora. Então, vamos para desenhos, que fica mais fácil, né? Aquela imagem, ela traz alguma coisa para a mente de vocês. Contem para mim o que aquela imagem traz à mente de vocês. Agora dá para todo mundo ver. Quem que está ali? Quem que está ali? Adão e Eva. Por que eu sei que é, ou imagino que é Adão e Eva? Tem uma maçã, que a gente não sabe se o fruto proibido era maçã, mas tem uma maçã, né? Todo mundo imagina como maçã. O que mais que tem? Não é maçã, é uma flor, né? Na mão ali. Mas é que ele está longe, entendeu? Está mais sol ali, né? Não está tão nítido assim o projetor. Tá, mas o que acontece com esse homem e essa mulher? Como que eles estão? Nus, certo? Numa paisagem que relembra a natureza, não é? Correto. Esse texto, ou essa imagem, nos remete a que texto bíblico? Gênesis, capítulo 2, vamos para lá então. Gênesis, capítulo 2. Especificamente, nós vamos ler o verso 25. Que esse verso 25 ele já direciona exatamente para essa imagem. Gênesis capítulo 2, verso 25. Diz assim o texto bíblico: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que ao longo da narrativa bíblica sobre a criação, nós temos então, depois do capítulo 1, varrer toda a criação e o final do capítulo 1, direcionar para a criação do homem, nós temos uma lupa sobre a criação do homem e mulher no capítulo 2, correto? E aí nós encerramos o capítulo 2, após a criação da mulher, falando de forma taxativa a condição em que homem e mulher se encontravam após a criação. E nós vemos no verso 23, que culmina no verso 25, né? Mas uma poesia de Adão para Eva, que nem era chamada de Eva ainda, né? Porque Eva só vai ser batizada, digamos assim, de Eva, vai receber esse nome no capítulo 3. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Veja que Eva não tem nome de Eva, ela se chama varoa, porque do varão foi formada, né? Por isso deixa o homem pai e mãe, se une
a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, homem e mulher se tornam uma só carne, e esta condição de unicidade, de cumplicidade, de complementaridade faz com que eu olhe para o 25 e, ora, portanto, desta forma, desse jeito, um e outro, homem e mulher, qual que era a condição que eles se encontravam? Estavam nus. E o que vocês entendem então por estar nu? Diante de tudo que a gente já falou lá, qual que é essa condição de Adão e Eva para falarmos que eles estavam nus? E ser taxativo o texto de reafirmar essa questão. Por que a Bíblia, logo no começo, já está direcionando para esta condição de homem e mulher estarem nus? E mais, não se envergonhavam. O que nos faz especular, por que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam? Perguntas. Não havia pecado. Mas o que o pecado tem a ver com a história, então? O que ele faz? O que ele motiva a vergonha? Mas só estavam os dois lá. Não ia ter pecado nessa história. Peguei você agora. Não ia ter pecado, porque não ia ter outra mulher para Adão olhar e nem outro homem para Eva olhar, certo? Só ia ter eles e a natureza, mais nada. Eles nem poderiam pensar em outro homem ou outra mulher. Por quê? Porque eles nem sabiam que ia ser outro homem ou outra mulher, a não ser um e outro. Nem filho eles tinham, nada. Desobediência a Deus, talvez esse seja o motivo de vergonha. Uma vez que eles não tinham desobedecido, eles não sentiam vergonha. A gente não vai dar resposta agora no começo, lógico, a resposta sempre fica para o final, né? Para garantir, né? Atenção. Mas é importante a gente pensar. E aí, é importante a gente pensar por quê? Porque isso nos faz olhar para a nossa condição. Nós, hoje, podemos e temos, alguns de nós, o privilégio de estarmos nus diante do nosso cônjuge. E aí vem a pergunta que eu faço novamente. E ambos se envergonham ou não? O que nos leva a nos envergonharmos com a nudez diante do nosso cônjuge? Uma nudez que necessariamente não significa estar sem roupa, como já foi falado, mas que implica outras coisas, né? O texto não para por aí, porque se nós reconhecemos que existe no verso 25 a condição de não se envergonhar, portanto uma inocência que aí se remete a uma falta de consciência de certo e errado, porque não existe esse amparo moral aí, né? Esse filtro, porque nem havia necessidade dele, uma vez que não há pecado, correto? A única ordenança que Deus deu não coma do fruto proibido, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí a gente vem com um problema no capítulo 3, porque a serpente, mais sagaz do que todos, o que ela fala para Eva? Não é bem assim essa história. Só tinha uma regra e ela fala, não é bem assim essa regra, porque do dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? O que a serpente
seduz a mulher e fala para ela. Qual que é a sedução ali? Do dia em que, quando você comer da árvore, o que vai acontecer com você? Serão conhecedores do bem e do mal, correto? Serão igual a Deus. Vamos pegar essa palavra conhecer. Aí eu vou para um outro uso dessa palavra conhecer. Vamos lá para Mateus, capítulo 1, verso 25 também. Mateus, capítulo 1, verso 25. Veja, a serpente vai lá e fala para Eva: quando você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Mateus, capítulo 1, verso 25, quando vem para a narrativa do nascimento de Jesus, então, após o anjo conversar com Maria, com José, vem o verso 25 e diz o seguinte: contudo, José não a conheceu, não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja, como assim José não conhecia Maria? Lógico que ele conhecia, já estavam noivos, né? E aí a gente vai para todas as narrativas do Evangelho, eles já se conheciam, já estavam noivos, já tinha tudo certo já. Mas como é que aqui fala não a conheceu, até o nascimento de Jesus? O que significa esse conhecer? Uma relação sexual, correto? De intimidade, algo que os torna um, correto? Pois bem, vamos agora para Levítico, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18. A gente poderia ler do verso 1 até o verso 18, no mínimo, mas ambos vão falar quase que de forma repetida sobre a nudez que não deve ser conhecida, né? Veja que, vamos pegar a partir do 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir, conhecer a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Veja que aí a gente vai ter aqui uma sequência de descobrir a nudez. O que o texto quer falar com descobrir a nudez? Significa que você não pode estar nu sem roupa diante de algum membro da família. O filho não pode estar em algum momento nu diante da mãe, porque isso vai ser pecado. Porque é isso, se a gente for analisar literalmente o texto. Não é bem isso. Descobrir a nudez está diretamente relacionado com o ato do casamento. Porque veja aqui, nós vamos ter aqui no verso 7: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Aí depois vem, verso 8: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, quer dizer, não é a sua mãe. Ele casou de novo, tem lá a mulher dele, e aí você não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. É nudez de quem? De teu pai. Aí a gente volta para Gênesis e entende que quando eu estou tratando desse texto aqui, e aí o negrito que está no capítulo 18, ele já fala, né, já grita o que vai, é para entender melhor esse texto, quando fala de casamentos ilícitos, ele está diretamente relacionando não ao ficar nu. A gente tem toda uma discussão correta do porquê que as pessoas não devem ficar nuas umas às frente das outras, mesmo dentro de um contexto familiar. A gente já pode voltar nisso. Mas o texto bíblico aqui ele não está diretamente relacionado a isso.
Porque ele está falando de você conhecer a nudez com um determinado propósito, o ato sexual. Não descubra a nudez com a malícia. Porque você está descobrindo a nudez de quem? De quem é uma só carne com essa pessoa. Certo? Aí a gente volta para Gênesis. Tá? E aí a gente entende que algo extremamente importante aconteceu. Pode mudar, por favor? Que talvez nos ajude a entender bem essa história. E por que a gente chega hoje na condição que nós chegamos hoje? O que diz aquela imagem? Continuo com Adão e Eva? Continuo com Adão e Eva, correto? Mas eles estão na mesma condição de antes? Eles ainda estão nus? Ainda estão nus. Não tem a maçã, mas tem a serpente. E agora a gente está tratando exatamente do capítulo 3, certo? E a gente já pode dizer que isso é antes dela comer o fruto proibido ou depois? Por que a gente já pode entender que é depois de comer o fruto proibido? Mas como é que dá para saber que eles estão acusando um outro? Foi você, né? O que Adão está falando? Está olhando para cima, correto? É essa aqui. O que Eva está fazendo? Ela não está nem olhando para Deus nem para Adão, ela está olhando para a serpente falando, é essa aqui. E eles estão onde? Onde que eles estão? Eles estão livres? Eles estão escondidos, correto? E aí a gente deu um pouco de trabalho escolher essa imagem, porque a maioria, quando você coloca Adão e Eva, vai aparecer a folha da figueira cobrindo os órgãos genitais aqui embaixo, e no caso da mulher, os seios. Mas não é bem isso que o texto bíblico diz, porque se nós olhamos para a narrativa, vamos para Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, homem e mulher, e percebendo que estavam, eles nem sabiam que estavam nus. Veja o juízo moral. Eles estavam numa condição que eles nem mesmo sabiam que era, porque não tinha importância alguma que eles soubessem disso. Porque diante do plano ideal de Deus, não haveria necessidade de cobrir nada, porque não, como dizem os antigos, cobrir as vergonhas, porque não era vergonha, não tinha nada a se esconder, tudo estava posto, revelado, anunciado, nítido aos olhos. Não haveria concupiscência alguma na relação homem e mulher. Não haveria pecado nenhum que nós conhecemos hoje, e todos os pecados relacionados à carne, a exposição do corpo nu, um do outro. Não haveria consequência alguma a exposição do corpo nu, porque nem consciência eu teria de que estar nu teria algum problema. Não teria nada. A gente pode, assim, como um exemplo mais ou menos bom, não é o ideal, mas quando você olha para tribos indígenas que estão totalmente nus aos nossos olhos, e essa é a cultura, o arranjo deles, a forma deles viverem, você vê que não existe uma certa malícia que nós colocamos quando nós estamos convivendo já com outra cultura. Não estou dizendo que eles estão corretos em ficar vivendo pelado lá, porque até mesmo naquela condição, com o corpo todo exposto, eles têm
e a maioria das tribos tem, um elemento que diferencia o estar nu do estar sem roupa. A mulher e o homem, eles têm um elemento que os diferencia de estarem sem roupa ou estar nu. Culturalmente eles têm isso, por mais que não estejam cobrindo o corpo. Tá? E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pensar que a consequência do pecado, então, o conhecer bem e o mal, o conhecer e ser igual a Deus, traz, portanto, uma consequência para o ser humano de juízo moral, mas que não é carregado só com o bem, é com o mal também. E isto tira, rouba a inocência, a união que estava bonitinha, planejada por Deus, e joga agora sobre esse casal a desunião. Imediatamente ao fato deles perceberem que eles estavam nus, se esconderam da presença de Deus. Mas antes de se esconder da presença de Deus, como diz o verso 8, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Aí você fala, mas por que eles se esconderam? Porque eles estavam nus. Não estavam mais. Como é que continua o verso 7? Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas. Não couraças, cintas. Então o homem cobriu sua genitália e a mulher cobriu sua genitália. Aí a questão não é nem de olhar para o seio da mulher, que continuou exposto. Mas veja que há uma cobertura frágil, há um negócio feito às pressas para me esconder do outro. Aí eu olho para o final do verso, ou melhor, para o final do capítulo 2, o verso 23, quando Adão fala para Eva que ela é carne de sua carne. A poesia, e fecha com o versículo 25, que ambos estavam nus e não se envergonhavam, e veja a mudança da condição que eles estão agora, porque eles continuam sozinhos ali, não há comparação com outros corpos masculinos e femininos. Portanto, a cobiça, o adultério, a lascívia, qualquer pecado da carne que nós tenhamos descrito a partir desse texto bíblico em diante, não era possível de conceber naquele momento. Por quê? Como é que eu vou desejar outro corpo se não existe outro corpo? Como é que eu vou, ou por que eu vou me envergonhar do meu corpo diante desta pessoa, sendo que ela é carne da minha carne? Que culpa cai agora sobre Adão e Eva, que ambos se envergonham de estar nus um diante do outro. Pela narrativa cronológica, sim. A gente não tem uma direção, uma marcação no tempo de quanto tempo levou entre eles serem criados, certo? Serem tentados e caírem. A gente não tem aí se levou um dia, um mês, um ano, certo? Porque encerra a narrativa, a contagem cronológica em sétimo dia Deus descansou, certo? Imagino eu, e
hipotético, tá? Vamos pensar o seguinte: Deus cria homem e mulher no sexto dia, correto? Se a gente olhar pela narrativa, sexto dia, sétimo dia, Deus descansou. Vamos imaginar que seja o menor prazo possível? Vamos considerar que seja dia 8. Tá? Por quê? Porque Deus descansou. E aí o texto fala que, narrativa da queda, Deus foi conversar com Adão, correto? Então, Deus descansou, deu um tempo para Adão e Eva ali, né? E aí no oitavo dia ele vai conversar com Adão e Eva. Suposição, certo? Que seja o menor tempo possível. Então, no mínimo que tenha se passado um dia aí. A gente não tem essa precisão de informação, né? Posso dizer que eles tiveram relação sexual? Pode ter e não ter gerado filhos. Mas, se tivessem, até mesmo isso mudou. Correto? Porque mesmo que eles tenham tido relações sexuais, um conhecido o outro. Certo? Mesmo que isso tenha acontecido. O que motivou então eles, a partir da queda, terem vergonha um do outro? E eu vou pegar essa sua fala e eu vou trazer algo que vem na cultura, não só com o estar nu, mas também com o ato sexual, que isso é uma construção cultural, que a Bíblia não dá amparo para isso, mas na cabeça de muita gente, homem e mulher casados não ficam nus um na frente do outro, porque é vergonha. Vou pegar para a geração acima dos 60. Estou falando bobeira? Não foram educados que, mesmo diante do homem, do casal, do marido, da esposa, não era para ficar totalmente nu? Sente-se vergonha. O ato sexual também é algo que, para certas denominações cristãs, tem algo de pecado, de impureza. O que eu quero desconstruir inicialmente é, ao mesmo tempo que nós reconhecemos a condição ali e vemos as consequências do pecado, é desconstruir o fato de que homem e mulher, dentro do casamento, estarem nus, um diante do outro, não é pecado. Porque ambos se tornam um. A nudez da mulher é do marido, e a nudez do marido é da mulher. Paulo já faz isso lá na frente, quando ele fala do corpo, do desejo. Mulher, homem e mulher, não se abstenham, né, do ato sexual por muito tempo, papapá. Seu desejo, mulher, é para teu marido, teu corpo. E do seu desejo, homem, seu corpo é para a mulher, porque os dois fizeram uma só carne. Mas qual a condição então? Qual que é o motivo de estarem nus e se envergonharem, se abrir os olhos?
Consciência. Existe agora uma consciência. Aí vem a serpente e ela estava certa nisso. Vocês vão conhecer o bem e o mal, certo? Então agora a consciência pesa. E por que eles já não estão olhando um mais no olho do outro? Eles já não estão mais simplesmente inertes à condição da nudez, mas agora eles se sentem nus e se envergonham um do outro. O verso 8 ele vai falar dessa condição com Deus, mas o verso 7 ele mostra exatamente na relação de um com o outro. E é o contraponto com o 2:25 que eu estou colocando. 2:25, antes do pecado, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, verso 7, eles tomam consciência de que estão nus e se envergonham e cobrem o corpo, um do outro. O que fez essa mudança de postura um do outro? Tiago já complementou o que o Gilberto falou e que provavelmente é a resposta para nós hoje. O que nos faz ter vergonha do nosso cônjuge? O que nos faz ter vergonha da exposição do nosso corpo nu para o nosso cônjuge? Será que são padrões estéticos impostos por uma sociedade e que mudam de tempo em tempo e que te fazem olhar para si, tomar consciência da condição que você está e diante desta consciência de você, de um modelo de corpo, você fala, não é atrativo, não é sexy, não é algo desejável, portanto, me cubro. Podemos ir por essa linha. E tem muita gente que, infelizmente, por padrões estéticos, pela própria condição que o tempo nos coloca, né? Ontem a gente teve a oportunidade de, no jantar dos casais, colocar lá a foto, né, dos casais. Mas não a foto atual, de tempos atrás, né? E pouco importa que tempo seja esse. E aí a gente pode até fazer um exercício agora, cada um dos cônjuges aqui presentes, fechar o seu olho, ou nem precisa fechar o olho, mas se imaginar lá. Imagina você, lá quando você casou, seu corpo físico, lá, nu. Imagine o corpo físico da sua esposa. Mudou para hoje? Ah, provavelmente mudou, né? E em que medida esta mudança interferiu negativamente na forma de vocês se relacionarem, a ponto de agora vocês se envergonharem de estarem nus um diante do outro? E aí, superada essa fase então, que eu diria superficial, de pensar sobre o estar nu, a gente vai para algo mais profundo, que aí o se envergonhar de estar nu diante do outro não é a causa, é a consequência. A causa é de algo que está aqui dentro. E aí sim eu me relaciono com o texto de 3:8, que é uma continuidade, e que vai falar assim, olha, não é uma questão de estar sem roupa, mas é uma condição de se envergonhar daquilo que a sua consciência mostra para você que não é o ideal. Da mesma forma que eu estabeleço um corpo ideal e a minha consciência mostra, você não está nesse ideal, portanto, se envergonhe disso, se envergonhe da condição do seu corpo, não mostre isso, cubra isso, até mesmo para essa pessoa que é unha e carne com você, que é uma só carne com você, é um só corpo, se esconda disso. Veja que a gente vai para um texto maior e essa imagem continua sendo importante para mostrar que ambos direcionam uma consciência que não pode mais ser compartilhada totalmente. Agora existem coisas a se esconder. Agora existe um pecado a se esconder.
E aí a gente pode imaginar, no mínimo, todos os pecados carnais que decorrem disso. E que podem fazer seduzir homem e mulher a se envergonhar do seu cônjuge. E não se envergonhar de ficar nu. Isso talvez até seja algo tranquilo de se resolver. Mas será que você está totalmente despido diante do seu cônjuge? Você está totalmente aberto diante dele? Ou você simplesmente tirou a roupa? Ficou apenas nu? Essa é a condição que nós olhamos para esse versículo. Pode passar a imagem? Porque nós vamos ter então, a partir daí, algo que não fica limitado ao homem e mulher. Porque, embora eles tenham cozido folhas de figueira para cobrir seu corpo, fazerem cintas, quem de fato definiu, ou melhor, resolveu esse problema? Ao longo do capítulo 3, Deus. Porque quando Deus vai conversar, quem te fez saber que estava nu? Como assim? Como é que você está sabendo? Quem que te deu essa consciência? Por que vocês estão se escondendo? Aí a gente tem um processo de acusação. E o que Deus faz? Eles não estão mais cobertos com figueira agora, folha de figueira. Eles estão cobertos com peles. E veja que, de forma muito emblemática, Deus age para cobrir a vergonha, para resolver o pecado, e para resolver esse pecado, existe a morte. Não só a consequência da morte de Adão e Eva e de todos os seres humanos, morte física, né? Porque essa é a consequência pelo pecado, a paga, mas a morte de um inocente, um cordeiro, para que ambos pudessem ter as suas vergonhas protegidas, não expostas. E a partir daí eu já comecei a desvirtuar toda a relação equilibrada homem e mulher, ser humano e criação. Tudo fica desordenado pelo pecado. E a morte se apresenta não só para Adão e Eva, mas a morte de inocentes para que as coisas fossem resolvidas. A solução definitiva para essa condição de pecado, de vergonha, está onde? Está em Cristo, no Cordeiro morto. É por meio do Cordeiro morto que nós temos as nossas vergonhas cobertas. E esse padrão, digamos assim, é que nos leva para alguns textos bíblicos no Novo Testamento, como, vamos pegar já no final, Apocalipse 3,18. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, a nudez, então, como vergonha, que a gente já viu, ela só vai ser resolvida com você cobrir o corpo, correto? E como que você cobre o corpo? Com a vestidura branca, e aí o branco diz sem marca, sem impureza alguma. Compre de quem? De mim. Seja rico comigo. É a relação então de Deus falando, olha, se relacione comigo, para que você possa sair dessa condição de vergonha e seja limpo, ou melhor, não esteja mais nu. 2 Coríntios
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Paulo está usando de novo essa questão da condição de nudez. Veja, o estar nu, com relação de vergonha, e o revestir, correto? Significa que está vestido. Você não está nu, você não está expondo a sua vergonha, você não está exposto à vergonha e ao pecado, mas você já se vestiu. E diante dessa vestidura, agora eu vou te revestir com algo mais pleno, a glória de Deus. Quando vivemos na glória, esta condição que nós nos encontramos não será eterna, ela será alterada. Seremos revestidos por algo maior. Portanto, pode passar? Vamos caminhar para algumas questões. O que é estar nu diante do seu cônjuge? A gente já sabe que não é mais estar só pelado, correto? Sem roupa. O que é estar nu diante do seu cônjuge? Provavelmente, diante de tudo que nós conversamos aqui, isso envolve algo que está aqui, ó. Uma unidade de consciência. E por mais que haja pecado, ele deve ser exposto. Se diante de Deus não existe a possibilidade de esconder nada, diante do seu cônjuge não deve haver a possibilidade de esconder algo. É necessário que nós estejamos nus diante do nosso cônjuge. Isso implica não apenas o estar sem roupa. Pouco importa se vai ser para o ato sexual ou não, né? Se não tiver criança na sala, pode andar pelado, né? Correr pelado um atrás do outro na casa. Pode brincar pelado. Aí é liberdade de cada um, né? E sem vergonha para isso. Mas nem isso significa a intimidade e o vínculo profundo que Gênesis coloca de se tornarem uma só carne. Porque se tornar uma só carne vai direcionar para uma só consciência. E aí a gente pode pensar num exemplo de como que homem e mulher, com o tempo, eles vão assumindo características um do outro. Todo mundo que conhece casal aqui e convive com casal, vê que o homem, ele vai assumindo características da mulher, né? Da forma de se portar, de falar, dar risada, de agir, né? Eu era muito quieto, comecei a falar mais, por conta da mulher que o Senhor me deu, que fala bastante. A Laine, que falava muito, gostava de falar demais, ela se vê hoje na condição de falar menos. Por quê? Por causa do homem que Deus deu para ela, que fala menos. Existe uma aproximação de personalidades, vão se tornando um só, continuam individuais, continuam sendo diferentes, distintos, mas existem coisas que um vai fazendo
parece que é eu que estou fazendo, parece, percebe? Mas eu estou indo além disso, porque aí a gente volta na questão primária, que é o que nos faz estarmos envergonhados diante do cônjuge. O pecado. Né? O pecado é algo que lá atrás fez com que ambos se envergonhassem de si e de Deus. Então, o que te impede de ficar nu para o seu cônjuge? Não aparece ali, mas tem um contorno bem devagarzinho ali de um corpo, tá na sua cabeça. O estar nu não é estar apenas com o corpo sem roupa. O que pode te impedir de estar nu diante do seu cônjuge? O medo. O medo da avaliação negativa, da cobrança de um padrão estético para ficar na questão do corpo. Mas também pode ser o medo quando a gente olha para o pecado, para aquilo que a gente faz e que a gente sabe que o outro não vai gostar, né? A gente fez alguma coisa, às vezes não é nem pecado, mas a gente sabe que o outro não vai gostar do que a gente fez. E a gente não conta, quer esconder, porque a gente tem medo. Assim como, ao ouvir a voz de Deus, nos escondemos diante da nossa condição, a gente ouve a pessoa falando, vou me esconder. Vou esconder aquilo que eu fiz, porque senão tal pessoa vai ficar brava comigo. E aí você não está mais nu diante do seu cônjuge, porque você agora colocou uma vestimenta ali, em uma parte do seu corpo, da sua alma, que ele não pode ver. Você não está mais nu. Não é? O egoísmo também pode ser um caminho de impedimento dessa exposição natural para o cônjuge. Porque o egoísmo não está agora no olhar do outro, mas no olhar de si. O quanto você olha para si e impõe ao outro certas condições que não deveriam ser impostas. Quando você pensa em si muito mais do que o outro. Quando você inverte a lógica, e aí a gente, para ficar só no Novo Testamento, vê que se a esposa deve ser submissa ao marido, o marido deve dar a vida pela esposa. Porque o amor de Deus para com a sua igreja é um amor que implica em submissão, Cristo morrendo, dando a vida para que a igreja pudesse ser purificada, e a igreja servindo a Cristo. E portanto, se você quer entender todos os mandamentos de Deus, Jesus resume: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que é esse amor? Senão um amor que doa. Esse é o padrão de Deus para amor, é o de doar. O Alessandro bem leu um exemplo disso na devocional. De um dos propósitos da igreja, ao expressar o amor de Deus, é de doação, de entrega, de ajudar até mesmo aqueles que não são os amigos, mas os inimigos. Se nós devemos nos doar ao nosso inimigo, o que dizer então no contexto de cônjuge sobre o egoísmo? Algo que te impede, ou impede o outro, de estar nu de consciência e de corpo.
de corpo e alma diante do cônjuge. E o orgulho. Né? São algumas questões, né? São 3 questões aqui que a lição coloca, né? Para caminharmos para o encerramento, do que pode estar diante desta conversa sobre nudez. Né? Como o medo impede que os cônjuges se revelem um ao outro. Nós nos preocupamos com o que será revelado de nós mesmos ao outro. Você estaria disposto a pedir perdão pelos erros cometidos até agora? Porque do mesmo jeito que foi lá atrás, a suma é: qual o pecado que te faz se esconder do seu cônjuge? Qual o pecado que te faz não estar totalmente transparente para o seu cônjuge? Estar nu diante do cônjuge não é pecado. E algumas igrejas podem dizer isso, até cristãs, mas elas estão erradas. A Bíblia não dá margem para isso. Tem igrejas que falam que até mesmo no ato sexual você não pode ficar nu. Tem que ser tudo no escuro e você não pode ficar ainda sem roupa. Tem igrejas que pregam isso. E elas estão erradas. Não existe amparo bíblico para isso. Porque estar nu diante do seu cônjuge é a condição que Deus colocou. O ato sexual com o seu cônjuge é o prazer que Deus deu. O que está errado nessa história é o pecado. E ele não deve ser a mancha. Ele não deve ser aquilo que te faz não estar totalmente aberto para se expor ao seu cônjuge. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Difícil, né? Com esses temas é difícil, né? Ficar fazendo pergunta, né? Manda um zap depois, a gente responde. As crianças já estão subindo, então só faltou uma pergunta aqui, ou uma questão que ficou lá atrás, quando eu falei sobre a questão da nudez, né? De forma alguma devemos entender que é saudável, tá? A exposição dos corpos nus em casa, e pouco importa o nível de parentesco e tudo mais. Não, tá? Existem consequências graves sobre a exposição do corpo nu para crianças. Pouco importa se é na televisão, se é na internet ou se é dentro de casa. Então, já que estamos tratando de nudez, né, é importante pontuar isso. Eu podia andar nu em casa antes da Milena chegar. Agora, só quando ela estiver fora de casa. Não existe margem para que ela me veja nu. Porque ela não deve me ver. Estou usando isso como exemplo de que a exposição do corpo, que também está normalizada, naturalizada na sociedade, ela não pode ser trazida para nós hoje como algo, como um padrão. Papai e mamãe não ficam nus na frente dos filhos, só na frente de um do outro. E quando não tem de fato criança na sala, né? Que Deus possa nos abençoar. Acho que tem mais uma sala para subir, né? Tá. Caminhando então para encerrarmos a